Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do EPPNA e hoje a gente vai estar falando sobre o assunto do momento, que foi o atentado contra a vida do ex-presidente Donald Trump. Bom, bastante coisa saiu na mídia sobre o ocorrido, muita coisa falsa, muita meia-verdade e algumas verdades também. Então, visando tentar explicar melhor o que aconteceu, no sentido de explicar as questões sobre armas de fogo e não sobre uma questão política, eu vou fazer um vídeo aqui tentando dar uma explicada do que pode ter ocorrido, tá? Porque ninguém, exceto quem está lá de fato fazendo a investigação, sabe exatamente o que aconteceu. Mas com base nas características do atentado, nas imagens que já saíram e dos vídeos que foram gravados, a gente consegue ter alguma noção do que pode ter acontecido, beleza? Então, para facilitar tanto a compreensão de vocês que estão assistindo, quanto facilitar a minha explicação, eu decidi separar em tópicos, 4 tópicos que vão simplificar um pouco e vão ajudar a gente a fazer alguns testes aqui e ver se o que eu estou falando faz sentido, beleza? Lembrando que o foco do vídeo é falar sobre o foco do canal, que é armas de fogo, para desmistificar principalmente algumas coisas que a mídia tem falado, para que as armas não sejam mais uma vez demonizadas por um atentado que foi cometido por seres humanos. Então eu vou estar falando especificamente sobre questões armamentistas e não, para que fique claro que esse vídeo não é um vídeo político. Então vamos lá, o primeiro dos 4 tópicos que eu separei para a gente conversar aqui é o calibre que foi possivelmente utilizado, né? Para falar sobre isso, eu vou começar mostrando um comentário bem infeliz, no mínimo, né, de um cara que inclusive tem um background que poderia falar de forma extremamente técnica sobre isso, mas que não sei por qual motivo não falou. Eu não vou citar o nome de quem foi que fez esse comentário, mas quando vocês verem aí, provavelmente ou ele já vai ter apagado ou vocês vão identificar aí de cara de quem que eu estou falando, né? Mas vamos lá. Após análise minuciosa das imagens do incidente, verifico que o disparo foi de raspão. Beleza. Verifico que o disparo foi de raspão, não resultando na perda de parte da orelha do ex-presidente. Isso corrobora com a hipótese de que a arma utilizada possuía um calibre baixo. E é aí que está o problema. Quando o cara fala uma besteira dessa, o disparo foi efetuado a aproximadamente 125 metros. Você falar que a arma foi uma arma de calibre baixo, já fica estranho. O que ele quis dizer com calibre baixo? Vamos continuar lendo no comentário aqui. Considerando a distância de mais de 100 metros, é provável que o disparo tenha sido efetuado com uma pistola 9mm ou uma espingarda calibre 32. Cara, é bastante absurdo, né? Vamos pensar aqui que há pouquíssimo tempo atrás a pistola 9mm aqui no Brasil era uma arma de calibre permitido. E hoje já não é mais de calibre permitido por conta dessas falácias, né, desses comentários absurdos. A pessoa que faz um mínimo de tiro ou que conhece um pouquinho de precisão sabe que ninguém tentaria alvejar um alvo do tamanho de uma cabeça de um ser humano a 125 metros de distância com uma pistola no meio de uma multidão, sabendo que tem segurança, snipers em volta. Assim, chega a ser o cúmulo do absurdo a pessoa fazer um comentário desse. E uma espingarda calibre 32? Então tá bom, né? Eu achei que ele ia falar uma espingarda calibre 36, que é mais comum, mas... Enfim, mesmo assim seria outro absurdo também. Um 32 alto, quem sabe, né? Seria uma arma que lançaria um projétil. Mas uma espingarda faz referência a uma arma que lança chumbo, né? Como uma 12 é uma espingarda, como uma 36, uma 28. Então não se faz tiro de precisão com esse tipo de arma, né? Então a pessoa ia começar a conversa falando que após uma análise minuciosa das imagens, como se fosse um especialista, e o comentário continua, né? Tem mais. Há suspeitas de que a pessoa estava posicionada atrás do ex-presidente, foi atingida e não sei o quê. Enfim, eu não vou terminar de ler o comentário, esse comentário agora, essa parte por completo, porque entra numa questão política, mas eu vou
pular para a parte que nos interessa. No entanto, é evidente que o atirador não possuía a expertise de um sniper. Um sniper utiliza calibres como 5.56 ou .50. Pô, não citou 7.62, 308, 338 Lapua. Calibres que são muito mais utilizados por snipers do que um 5.56 ou um .50, que também é utilizado, mas não tão amplamente. Cujo impacto seria devastador. Mesmo um tiro de raspão causaria um deslocamento de ar suficientemente agressivo para causar danos significativos. É engraçado falar sobre isso, eu não sei se vocês vão encontrar no Instagram, no YouTube ou esse vídeo já foi apagado, mas o Thiago Almeida, do Diário do Atirador, já fez um teste desse, disparando com o 5.56 no meio de um baralho, num castelo de cartas de baralho, mostrando que, não acertando nenhuma das cartas, não existe deslocamento de ar nenhum que faz nada, né? Então o projétil, literalmente, ele raspando a carta praticamente, né? Ele colocou um papel atrás para saber onde o disparo passou e nada aconteceu, o castelo de cartas nem caiu. Então, assim, isso são lendas urbanas, né, que são espalhadas por aí já há bastante tempo para tentar mistificar as armas que são utilizadas normalmente por militares em guerras e tudo mais, mas que também podem ser usadas por civis em qualquer situação, como competição, porque não são extremamente perigosas como se prega. Na verdade, o perigoso é o ser humano e a forma com que ele vai usar, tá? Então eu vou parar por aqui, porque realmente o restante do texto é mais político, mas quem quiser procurar isso, souber de que eu estou falando, coloca nos comentários e o pessoal dá uma olhada. Então, baseado nisso aí, eu entendo que o calibre que provavelmente foi utilizado nesse atentado foi de fato o 5.56, tá? Um AR-15. Primeiro pelo som, né, da propagação ali daquele estampido nos vídeos que a gente pode ouvir, e depois pela velocidade dos disparos, né, que a gente consegue ver no vídeo que foram pelo menos 8 disparos. Eu contei 7 ou 8 disparos, ele me corrija se eu estiver errado. E um tempinho depois, mais um disparo que eu acredito que tenha sido do sniper já abatendo ali a ameaça, certo? Então, eu entendo que isso aqui dá uma encerrada em qual foi o calibre utilizado na discussão. Claro que a gente vai ter certeza quando sair na mídia, né, mostrando qual foi a arma do crime e tudo mais, que a polícia com certeza reteve essa arma aí, ou o serviço secreto, para as investigações, enfim, saberemos em breve. Mas uma coisa é quase certa, muito dificilmente foi arma de baixo calibre, né, ou armas de projéteis de baixa velocidade, tá? Provavelmente foi um 5.56. Eu acho que isso encerra o primeiro tópico, que é o calibre utilizado. Vamos para o segundo tópico, que é, o tiro era possível dada a distância? Vamos lá. Por isso a gente está aqui hoje com uma arma num stand que tem aqui 100 metros de distância. Apesar de a minha arma não ser preparada para uma DMR, né, ou seja, um Designated Marksmanship, e nem tem uma mira para longa distância, até só um red dot, a gente vai tentar fazer disparos a 100 metros de distância, não a 125, ou seja, um pouquinho menos, mas eu também tenho a desvantagem da arma, para tentar ver se é possível acertar um alvo do tamanho de uma cabeça humana. Para fazer esse teste, eu trouxe alguns balões, a gente vai encher esse balão, colocar lá no fundo e vamos fazer alguns disparos. O atirador teve 8 disparos. Eu não tenho certeza se a minha arma está aferida para 100 metros, então eu vou fazer um teste antes para isso. E com a arma aferida, porque eu tenho certeza que o atirador aferiu sua arma para fazer o que ele fez, né? E vamos bater esse tópico aí. Então esse é o primeiro tópico que traz de fato a oportunidade da gente testar alguma coisa. Pessoal, então vamos lá. Red dot, tá? Espera aí que eu vou botar aqui atrás, vocês vão enxergar o ponto. Mais ou menos... é porque na verdade eu tenho que botar o foco lá no fundo. Olha aí, agora vocês vão enxergar o red dot. Tá vendo ali o pontinho? E lá no final, um balão azul balançando o ponto em cima do balão aí. Então aqui, daqui lá nós temos 100 metros, tá? Temos 100 metros. Essa câmera aqui vai filmar a gente enquanto atira.
E tem uma câmera lá na frente que vai mostrar o balão, se ele vai estourar ou não. Eu já fiz o teste na arma, vi que ela está ferida. Vamos fazer logo esse teste agora aí, ver como é que vai ficar, beleza? Conforme já dito, vamos para o teste novamente. Precisão. Temos lá um balão mais ou menos no tamanho de uma cabeça humana. Mas vamos ver se a gente vai conseguir acertar. Inclusive é interessante falar que ele está se mexendo bastante. Vocês vão ver na câmera que está lá na frente que ele está se mexendo bastante. Vamos lá. Pista quente. Um único disparo. Vamos lá conferir. Bom, eu acho que ficou bem claro o teste agora, se o disparo era possível, dada a distância, né, do atirador para os alvos. Era possível sim, tá? Eu estou sem uma mira de precisão, tá? Só um red dot, sem nenhuma magnificação, como vocês bem puderam ver no vídeo que eu mostrei, da distância daqui até lá. E com um único disparo, consegui acertar numa boa um alvo do tamanho de uma cabeça humana, até um pouco mais fino, né, que o balão era mais alongado. Bom, agora vamos para o terceiro tópico, que eu acho um tópico bem interessante também, que é o tempo de reação dos snipers. Se vocês pararem para analisar o vídeo do início do primeiro disparo, né, aquele vídeo bem na frente do comício, onde começa aquele barata voa, correria, e aí depois o Trump coloca a mão no ouvido, se abaixa. Tem um outro vídeo onde está apontando para os snipers e mostra eles tomando um susto. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's said, take a look at what happened. O que até algumas pessoas interpretaram como se alguns disparos tivessem sido na direção deles e depois na direção do ex-presidente, ou o contrário, né? Do ex-presidente, depois na direção dos snipers. Independente, do início do primeiro disparo até o oitavo disparo, foram aproximadamente 11 segundos por aí. Se não me falha a memória, me corrija se eu estiver errado aí. See something that said, take a look at what happened. Mas até o nono disparo, que eu entendo que foi o disparo do sniper, foram 16 segundos. See something that said, take a look at what happened. Ou seja, no momento do susto inicial, né? Opa, tá acontecendo alguma coisa. Até o spotter procurar nos lugares mais prováveis, né? Ou seja, nos lugares altos onde alguém poderia ter efetuado esses disparos, encontrar, passar a localização para o sniper e ele ir lá e disparar e acertar o disparo, foram aproximadamente 16 segundos. Aí você pensa, poxa, 16 segundos é pouco tempo para quem é mais leigo, né? E é uma pessoa que está pensando em tempo sniper, né? Caraca, é muito tempo, 16 segundos daria para o cara ter feito uma festa, né? Cometido diversos crimes ali contra a vida das pessoas que estavam ali no comício. E agora, pé no chão, né? Nem lá nem cá. 16 segundos é bastante tempo, sim. Se a gente para e faz um teste agora aqui, eu peço para alguém esconder um alvo numa posição onde eu acharia que algum atirador fosse usar aqui, mesmo a essa distância de 100 e tantos metros, e eu com uma arma ali, com uma luneta, né, fazendo a espotagem, encontrando, muito provavelmente eu encontraria mais rápido. Só que a questão é, eu estou esperando isso, eu estou procurando isso. Quando você está num serviço desse tipo, igual os snipers estavam ali, você sempre recebe um informe de inteligência sobre o local. Então, provavelmente aquele local era uma zona verde para amarela, né, uma área tranquila. A inteligência não deve ter plotado nada que indicasse possibilidade de um atentado. Então os caras estavam ali com certeza fazendo o serviço deles, mas o nível de alerta não era o mesmo. Poderiam estar conversando ali sobre a filha que está tendo problema na escola,
sobre a esposa que está dando dor de cabeça em casa, ou um sogro que foi morar com eles, ao mesmo tempo ali, olhando o ambiente, mas não com a mesma atenção, como se a inteligência tivesse passado que ali é uma zona vermelha. Olha, nós temos uma ameaça de atentado, já estamos esperando X situação. O grau de atenção, o nível de atenção seria outro. Tá? Então não seria justo eu fazer um teste desse tipo aqui e falar que os caras erraram no serviço deles, quando quem está lá na realidade, né, e sente o nervosismo de ouvir um estampido e não saber se o disparo foi para você, se é uma invasão estrangeira, se é só um louco com uma arma em público. Cara, você precisa pensar muito rápido, o seu cérebro leva um tempo para processar essas informações. Então eu acho justíssimo a questão do tempo da reação deles. Eles fizeram um trabalho excelente, tanto que, né, o agressor ali foi neutralizado, a polícia chegou até ele. E outras pessoas vêm falar também sobre a tal da pessoa lá que falou para a polícia, que viu o atirador e tudo mais. Num evento como esse, diversas forças de segurança são empregadas. A SS estava lá, por exemplo, né, o serviço secreto, tinha provavelmente a SWAT local, provavelmente a polícia ostensiva local, a comum, né? Então, muitas das vezes, essas equipes não se comunicam, né? Não tem um rádio que comunica uma a outra. Então, quando foi comunicado a esses policiais comuns sobre esse cara, muito provavelmente eles começaram a chamar o chefe, que foi chamando o chefe, e falou, cara, para quem eu aviso que esse cara está ali? Será que esse cara é um sniper do serviço secreto disfarçado e a gente não sabe? Será que esse cara é do exército? Será que esse cara é da SWAT? Então não é simplesmente chegar ali e tomar uma atitude, né? Imagina se um policial pega e atira nele e aquele cara é um cara do serviço secreto. Olha a confusão que isso ia gerar, né? Então, sobre o tempo de reação dos snipers e a reação da polícia, foi o esperado. Tá? É complicado. Talvez o que não foi esperado foi o perímetro que foi fechado antes, né? Como esse cara teve acesso àquele local, sendo que tinha um presidenciável ali. Né? Como o cara conseguiu subir numa casa tão próximo, 125 metros é um tiro muito fácil. É complicado, tá? Acho que isso encerra o nosso terceiro tópico, né, da reação de tempo dos snipers e das reações das forças de segurança que estavam presentes no local. E aí a gente entra no nosso último tópico, que é desmistificando as loucuras da mídia. Isso vai entrar numa questão também do tiro possível, tá? A gente viu aqui que o tiro ele é bem possível e é bem fácil, inclusive. Porém, uma das loucuras sendo divulgadas aí é que isso foi armado, né, do presidenciável com o agressor. Mas apesar disso ser um tiro fácil, não é uma coisa que dá para você combinar, né? Pô, tira só uma lasquinha aqui da minha orelha, causa umas 2 baixas aí no pessoal aqui do comício, e depois seja alvejado pelos snipers, né? Você não vai sair desse combinado vídeo. Muito dificilmente alguém aceitaria essa proposta, né? Isso envolveria muitas outras coisas. Então, de fato, esse camarada errou o disparo. Mas como ele veio errar um disparo que, para quem faz o tiro de precisão, é tão simples, né? E aí entram outros fatores. Se vocês olharam bem o vídeo aqui onde eu mostrei a distância entre a arma e o alvo que eu estava alvejando, vocês vão ver que tem barreiras grandes nas laterais que impedem ventos fortes de influenciar no projétil que está aqui. E se vocês olharem a área do comício dessa vista de satélite que eu estou colocando para vocês aí agora, vocês vão ver que é uma área amplamente aberta. E ventos fortíssimos podiam estar, né, incidindo na área onde aquele projétil ia passar, desviando esse projétil. Um outro fator muito forte que pode ter influenciado o erro desse disparo foi o próprio nervosismo. Esse cara provavelmente sabia que era uma missão que não tinha volta, né? Que ele ia tentar fazer o objetivo dele e que seria neutralizado. Então isso gera um nervosismo muito grande, você saber que você não vai... Aquela ali é a sua última ação, a última coisa que você vai fazer na sua vida. Então isso deve gerar um grau de nervosismo muito grande. Ele tentou diversas vezes, diversos disparos, né? O que foi aumentando as chances dele ser encontrado e alvejado, certo? Então essa é uma das primeiras loucuras da mídia. A outra já foi comentada, que foi o comentário lá do deputado.
Outros absurdos que vêm sendo comentados, né, são justamente as questões, como já foi falado na questão do comentário, mas também está sendo jogado na mídia, e eu tenho certeza que vai ser extremamente demonizado a questão do armamento, é que, tá vendo? Pessoas estão comprando armas, pessoas têm armas de calibre maior, por isso podem vir a cometer esse tipo de atentado, esse tipo de crime horrível, né? E isso é uma loucura, né? Até tem uma brincadeira que o pessoal está fazendo que é, poxa, se esse cara tivesse que ter tirado a guia de tráfego dele lá no Sigecor, ele não teria conseguido levar a arma dele para o evento a tempo. O que a gente sabe que não faz sentido nenhum, porque o criminoso não segue leis, né? E se ele não tivesse a oportunidade de comprar um R15 numa loja de armas ou no Walmart, ele teria comprado no mercado negro, ou ele teria feito seja lá o que for, né? E eu não vou entrar aqui no aspecto de se ele foi cooptado, se ele era um cara depressivo e alguém jogou ele numa missão, né, de autoextermínio, porque isso aí já entra na área política e eu não sou especialista, eu não sei analisar isso, eu tenho a minha opinião, mas não posso falar para vocês que isso é uma análise técnica e eu não vou mentir para vocês. Mas sobre armas eu posso afirmar que aquilo era um tiro fácil, que ele provavelmente errou por conta de nervosismo, que a demora das equipes de segurança em neutralizar ele foi por conta também de não estar esperando o atentado num local que aparentemente era tranquilo, que não tinha nenhum indicativo de que haveria esse tipo de atentado, tá? E sobre o calibre utilizado, não caia na falácia, foi um calibre pequeno, as armas agora que são permitidas podem vir a ser restritas também, porque, tá vendo? Com calibres pequenos podemos fazer coisas, crimes terríveis, não caiam nessa. Muito cuidado com o que vocês ouvem quando vão ouvir, principalmente, eu vou falar aqui contra a minha própria classe, policiais, militares, pessoas que se garantem no conhecimento através do background, ou seja, sou militar, portanto sei mais do que você sobre tal coisa. Isso não é uma verdade, tá? Se você estudou sobre aquele assunto, você vai saber, sendo você militar, sendo você civil, sendo você policial. Então, não acreditem quando eles falam para você que foi isso e eu digo porque sou isso. Não. Analisem o que está sendo falado através da lógica, né? Tanto o que está sendo falado na mídia, quanto por pessoas que aparentemente são especialistas na área. Inclusive o que eu estou falando, você não tem obrigação nenhuma de acreditar veementemente. Por isso eu estou tentando testar e mostrar as coisas para vocês aqui. E se você não acreditou, você mesmo pode pegar o mesmo testezinho que eu fiz aqui, ir lá para o seu stand e garantir, fazer o seu teste. Não sou atirador bom o suficiente. Chama o seu amigo que você sabe que é e faz o teste com ele. Beleza? Não acredite cegamente em tudo que você ouve e vê por aí. Deus abençoe a família de vocês, Deus abençoe o ex-presidente, né, com a recuperação, graças a Deus não houve óbito. Deus abençoe a família daqueles que infelizmente vieram a óbito nesse atentado, né, tanto daqueles que estavam no comício, não tinha nada a ver com a história, né, e por conta do erro do atirador foram alvejados, quanto do próprio atirador, né, que sabe Deus quais foram as motivações dele, o que levou ele a fazer aquilo. E Deus abençoe a família dele também, que não tem culpa nenhuma daquilo que ele fez e está sofrendo com o que aconteceu. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem mais dúvidas, podem fazer comentários aqui ou no Instagram. E quem sabe eu volto aqui para o stand para responder vocês. Valeu, muito obrigado, até a próxima.